E então, como fazer para reduzir seus tributos de 15,50% para 6%? Meu nome é Eduardo Carvalho e vamos entender como isso funciona na prática. Bom, vamos mudar aqui o slide. Sim, dentro do Simples Nacional, que é uma forma de tributação do qual o fator R faz parte, mas mesmo dentro do Simples Nacional, existem 5 anexos diferentes. A legislação trata como anexos, mas nada mais são do que 5 tabelas diferentes. Então, de vez em quando, no decorrer do vídeo, se eu me referir à tabela, entenda que são esses 5 anexos, ok? Agora, se você chegou até esse vídeo, eu imagino que você queira saber como que funciona assim a fórmula do fator R, mas principalmente como reduzir os seus tributos de 15,50% para 6%, não é verdade? Então vamos direto ao assunto. O fator R, apesar de existir essas 5 tabelas, ele só se utiliza de 2 tabelas, a tabela 3, anexo 3 e a tabela 5, certo? Então eu vou entrar aqui no site da Unicontábil, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, unicontábil.com.br, para ter uma ideia em porcentagem, a diferença das porcentagens. Entrando no site, você vai descer até o rodapé mesmo, tem aqui, ó, tabelas do Simples. Eu já abri aqui em outra aba, ele vai te trazer ali as 5 tabelas, mas aqui a gente só quer 3, só quer 2, a 3 e a 5. Indo para a tabela 3, aqui na outra aba, note a diferença. A porcentagem inicial da tabela 3 é de 6%. Já a porcentagem inicial da tabela 5 é de 15,50%. A tabela 5 é mais que o dobro. Então é fácil perceber que todo mundo quer fazer parte da tabela 3, 6%, e a partir daí você começa a ter uma ideia de como a gente vai reduzir lá dos 15,50%, tirar da tabela 5 e trazer para a tabela 3 a melhor tabela. Então voltando aqui para o slide, passando por próximo, vamos só dar um passinho para trás e responder, antes de começar os cálculos, responder a seguinte questão, ó. Em quais casos o fator R é aplicado? Existe uma lista de atividades da própria legislação, uma lista de atividades até um pouquinho grande, que se você exerce alguma daquelas atividades, obrigatoriamente você tem que aplicar esse fator R, tá? Essa lista eu vou deixar na descrição do vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vou falar só citar 4 aqui. Então, por exemplo, psicólogos, arquitetos, engenheiros, programadores de sistemas, entre outros. Dá uma lidinha aí na lista, verifique se você está lá. Se tiver, é obrigatório que se aplique aqui o fator R, ok? Então agora a gente pode ir para o próximo slide, fórmula do fator R. Essa é a fórmula que está na legislação, tá, pessoal? Então, fator R é igual, ó, folha de pagamento dos últimos 12 meses, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Se o fator R representar algo igual ou superior a 28%, será tributada pelo anexo 3, inicial de 6%. Já se for inferior, será tributada pelo anexo pior, o anexo 5, inicial de 15,50%. Isso é o que está lá, mas eu vou resumir o que é essa fórmula. Essa fórmula é assim, ó. A Receita Federal, ela quer saber quanto que essa empresa, quanto que você com essa empresa gasta com você mesmo a título de prolabore, salário também dos seus funcionários e os autônomos, os prestadores de serviço que você pega terceirizado, quanto que isso representa em despesa em relação a esse seu mesmo faturamento. Se essas despesas representarem algo superior a 28% desse faturamento, significa que a Receita Federal está dizendo assim, olha, você está gastando bastante lá, hein? Então eu vou reduzir os seus tributos aqui e vou te jogar para a melhor tabela, a tabela 3, o anexo 3, inicial de 6%. Ao passo que, ao contrário disso, se os seus gastos lá são inferiores, a soma deles, né, é menor do que esses 28% em relação a esse faturamento também, eu vou te jogar na pior tabela, a tabela 5, 15,50%. Percebe? É um equilíbrio entre as coisas. Gastei muito lá, você pode aqui, vou te dar uma colher de chá, você vai pagar menos aqui. Gastei pouco lá, opa, então você vai pagar mais caro aqui. É assim que funciona o fator R, resumidamente. Só lembrando que, apesar de eu explicar de maneira mensal, a lógica é a mesma. É, na realidade, o faturamento e a folha de pagamento dos últimos 12 meses, tá? A lógica é a mesma. Ele sempre pega o histórico dos últimos 12 meses para fazer o cálculo do mês, ok? E só um último detalhe ainda sobre essa fórmula. O que entra na folha de pagamento como despesa? Eu expliquei aqui de maneira reduzida, mas vamos para o próximo slide e entrar fundo nesses itens de despesa. Então vamos aqui para o próximo. Olha lá. Quando eu falo então folha de pagamento, folha de autônomo, prolabore, eu estou aqui me referindo, olha só, o item 1, prolabore. Basicamente o salário dos sócios. Esse prolabore é você mesmo que define, né? O sócio que define quanto que será o prolabore dele.
Folha de pagamento em geral seria o salário dos funcionários, INSS efetivamente pago pela empresa e o FGTS. E 3, folha de autônomos. Entra mais um aqui que é o CPP da DAS, né? Contribuição Previdenciária Patronal da DAS. O que é isso? Se você entrar lá no site novamente, olha, dentro dos 6%, olha só a primeira faixa, ele deu uma legendinha aqui. Parte disso, ou seja, 43,40% dos 6% que é pago de imposto do Simples Nacional, quando parte do 3, do anexo 3, por exemplo, refere-se a CPP. Essa partezinha aqui a gente pode deduzir lá, utilizar como despesa a título de cálculo do fator R, tá? Ou seja, aumenta a minha despesa, a tendência é que logo a gente consiga trazer isso para a tabela 3, né? Mas não é nem essa última despesa que eu quero comentar para reduzir esses tributos de 15,50% para 6%, tá? Tendo dito tudo isso, agora sim, vamos voltar lá para o slide. Olha só, responder aquela pergunta, né? Como reduzir meus tributos otimizando o fator R? O que eu vou falar serve para todos os tipos de empresa que sofrem, que exercem algum tipo de serviço que sofre influência do fator R, mas o foco principal aqui é para os PJs. PJs aqui o mercado trata assim, né? Então, o PJ que a gente entende, o mercado entende como se fosse aquela pessoa sozinha, sabe? Que emite uma nota por mês para uma empresa, sabe? A título de 10 mil, 15 mil, ali é sempre uma única nota fiscal. Seria uma espécie de salário dele, mas às vezes até por estratégia da empresa, ele recebe isso como PJ. Então essa pessoa é ela com ela mesma. Se você notar esses 4 itens de despesa aqui que eu estou mostrando para vocês, o único que ele tem praticamente, tem esse último sim, mas vamos focar nesse primeiro que é o Prolabore. Então, o que essa pessoa faz para reduzir esses tributos? Simples. Aumenta esse Prolabore de tal maneira que ele chegue a 28% ou mais dessa nota fiscal que ele vai emitir mensalmente. Então, vamos na prática isso agora. Olha, vou abrir aqui agora o Excel. Olha só, eu tenho um cenário A e um cenário B. Com a mesma situação. No cenário A é o padrão que o pessoal faz, coloca lá o Prolabore como sendo o salário mínimo, 12 mil, tá? Vou colocar um faturamento de 12 mil de nota. E sendo o salário mínimo, por exemplo, nesse primeiro cenário, isso equivale a 10,10%. Isso quer dizer que ele cai no anexo 5, a pior tabela inicial de 15,50%. Então aqui nesse primeiro cenário, 15,50%, nós estamos falando de R$ 1.860 de imposto da nota, que o pessoal também fala imposto da nota, é o DAS, e um INSS de R$ 133,32, total de R$ 1.993,32, certo? Já no cenário B, a mesma situação, 12 mil, só que eu peguei e aumentei esse Prolabore, coloquei já nem 28, coloquei 30% para ter uma gordura, 3.600 de Prolabore. Olha só o que acontece aqui embaixo. Primeiro que ele cai no melhor anexo, o anexo 3 inicial de 6%. Então, R$ 720 já valeu a pena. Claro que vai ter um Prolabore em si os tributos, né? Então vai aumentar o meu INSS lá que é aplicado sobre o Prolabore e vai ter um IRzinho aqui também. Mas mesmo assim, no fim das contas, olha lá, eu estou falando num total disso aqui entre o imposto da nota, o DAS, o INSS e o IR, R$ 1.241,80. E lá no padrão normal, R$ 1.993. Uma redução de R$ 751,52 por mês. Vale muito a pena, por ano, R$ 9.000 no bolso, né? Então vale muito a pena fazer essa manobra, na maioria dos casos, principalmente sendo PJ. Claro que vale a pena você saber como que funciona o cálculo e aplicar para você. Se puder, liga para a gente te ajuda com isso, tá? Mas na maioria dos casos, sendo PJ, vale muito a pena, pessoal. Façam os cálculos e verifiquem que faz a pena. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu queria passar. Muito obrigado e até a próxima.